Pronto. Eu tentei fazer uma reunião online com os alunos. Parece que a internet delas está com algum problema que estava cortando. Qual o objetivo aqui? Eu estava falando para vocês as atividades que eu vou colocar. Vai ser sobre os capítulos 3 e 4. Capítulo 3, que se refere basicamente sobre a Mesopotâmia. E o capítulo 4, que se refere ao Egito e a Núbia, na África Antiga, tá bom? Eu vou estar falando um pouquinho de forma bem resumida para vocês sobre a Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Agora é interessante a gente analisar por que é importante nós estudarmos a Mesopotâmia e é importante a gente entender o contexto, certo? A região da Mesopotâmia, ela fica numa região chamada de crescente fértil. Por que é um crescente fértil? Porque ao redor dessa região tem muito deserto. É uma região que tem terras ruins para plantio, para pasto, para criar animais. Então, esse crescente fértil que engloba a Mesopotâmia é o berço das primeiras grandes civilizações. Os grandes povos, sumérios, acádios, persas, babilônios, hebreus, esses povos viveram naquela região, certo? Hoje, aí se alguém perguntar para vocês da área de geografia, por exemplo, a Mesopotâmia, que é o tempo que a gente vai estudando agora, nos dias de hoje, está em que lugar? Está em qual região? Pronto. Fica uma parte onde hoje é o Iraque, todo mundo já deve ter ouvido falar do Iraque, inclusive houve uma guerra contra os Estados Unidos, e outra parte que pega no Egito. Então, essa parte entre Iraque e Egito faz parte de todo o crescente fértil, uma região que era fértil devido à presença dos grandes rios, principalmente o Tigre e o Eufrates. Essa região, as terras eram férteis, não? Ou seja, eram terras boas para se plantar, né? Fica ali entre a Pérsia, a Ásia Menor e a Península Arábica. Essa região do crescente fértil. A Mesopotâmia fica entre os rios Tigre e Eufrates, mas o crescente fértil pega toda a região que vai até o rio Nilo, lá no Egito, certo? Então essa parte do rio Nilo, esses três rios principais, rio Nilo, rio Tigre e o rio Eufrates, esses três rios são o principal foco aí do crescente fértil. Mas a gente vai dar um foco principal nesse momento na Mesopotâmia, tá bom? Essa região da Mesopotâmia aí, que a gente vai estudar, ela tem como característica principal, primeiro, o nome dela vem do grego, né? Os gregos deram um nome que significa terra entre rio. No caso, meso significa meio, tá? Então, se eu falar aqui, por exemplo, mesolítico, é a idade do meio, a idade das pedras, fica no meio, meso. Né? O clima naquela região é um clima quente e seco, semiárido, parecido com o nosso aqui no verão. Né? No verão aqui, nós vivemos na região semiárida, certo? Então, o clima na região mesopotâmica é quente e seco. Os dois rios principais é o rio Tigre e Eufrates. Lembrando que o crescente fértil inteiro engloba três grandes rios, Tigre, Eufrates e o rio Nilo. O rio Nilo fica lá no Egito. Então toda essa região é o crescente fértil e a Mesopotâmia fica dentro do crescente fértil, tá bom? Os rios Tigre e Eufrates fazem exatamente parte da Mesopotâmia. Tem o rio Tigre de um lado, o Eufrates do outro, e o pedaço de terra que fica no meio entre os dois rios, que era uma terra fértil para o pessoal plantar, né? Porque devido a ter água para fazer essa plantação, era utilizada e muito disputada. Então, o que acontece? No inverno, esses rios inundavam. Essas inundações eram frequentes e aí acabava fertilizando o solo. Por quê? A gente conhece aqui, nós temos o Rio das Lajes, quando chove muito, o nível da água sobe. E aí, nesses dois rios, quando a água subia, ele deixava uma parte bem molhada e que servia para a plantação, né? Essa área fértil aí. Então, lembrando, hoje, se a gente for procurar no mapa hoje, se eu pegar um mapa, gente, olha aí, olha nesse mapa aí, onde que ficava a Mesopotâmia no passado? Basta apontar para o Iraque e uma parte que
fica ali entre o Iraque e o Egito, tá bom? Entre esses dois países aí. Hoje tem Iraque, tem um pouquinho, o Iraque fica bem no meio entre a Turquia, o Irã, o Kuwait, a Arábia Saudita, a Síria, fica ali no meio. Então esse povo vivia em conflito devido a essas terras que eram bem produtivas. Qual que era a vida econômica na região da Mesopotâmia? Basicamente era agrária. O sistema de irrigação de canais, eles faziam valetas, canais para irrigar e plantavam a cevada, inclusive faziam cerveja, viu? O linho, a lentilha, o trigo e alguns outros produtos, certo? Lembrando que não tinha uma terra particular, por exemplo, eu sou um plantador, aquele pedaço de terra é meu. Todas as terras pertenciam ao governo, aquele cara que organizava tudo, certo? O chefe. Aí como era chamado esse chefe? Era chamado de patesia, era uma espécie de rei. Ele tinha poderes religiosos e políticos. Ele era o representante dos deuses aqui na Terra. E eles acreditavam nisso, certo? E aí tinha o patesi, que era o chefe, que ele era chefe religioso e político. Depois tinha os sacerdotes, que ajudavam na questão religiosa. Os guerreiros, que eram responsáveis por proteger a terra de invasões. Então, os primeiros responsáveis pela administração dos templos e religiosos. Os outros eram responsáveis por formar grupos de guerra, ou seja, os sacerdotes cuidavam dos templos e os guerreiros, além de proteger as terras, atacavam também outras terras vizinhas para tomar, óbvio. E, no fim, na base da sociedade, tinha os escravos e os camponeses. Os escravos eram um grupo de trabalhadores que eles produziam para abastecer as cidades. Então, se a gente fosse fazer uma pirâmide da estrutura social dos povos mesopotâmicos, tinha o rei, o chefe máximo, o patesi. Abaixo dele tinha os sacerdotes e os altos funcionários que ajudavam o rei na administração. Depois tinha os guerreiros, os comerciantes. Logo abaixo, camponeses e artesãos. E por último, a grande maioria eram os escravos. Como que era a política na região? Era formado por cidades-estado. Quando eu falo cidade-estado, eu estou me referindo à autonomia política, religiosa e econômica que cada cidade tinha. Porque elas funcionavam como se fosse um país separado. Tinham suas próprias leis, seus próprios chefes. Eles decidiam aquilo que era importante para eles por conta própria. Então eles tinham essa autonomia política, econômica e religiosa. Cada cidade tinha seus próprios deuses, seus próprios costumes, sua própria forma de pensar. Por isso que eram chamadas de cidade-estado. Hoje, por exemplo, não funciona assim. Não temos aqui o Brasil o estado é o Brasil, ou seja, o governo inteiro é o Brasil, e todas as outras cidades, Pimenteiras, Valença, Picos, é subordinada ao Brasil, né? Nós não temos essa autonomia total política. Nós temos a nossa cidade tem relativa autonomia, porque elas têm que obedecer à Constituição brasileira, né? Nós temos um chefe maior. Naquela época não era assim, ou seja, cada cidade tomava suas decisões, inclusive eles decidiam se entrava em guerra ou não com uma cidade vizinha, se fazia acordos ou comércio com a cidade vizinha, coisas desse tipo. Então vamos lembrar, cidade-estado possui geralmente uma autonomia política, religiosa e econômica, ou seja, o que eles decidirem está decidido. Cada cidade tinha seu próprio chefe político, não tinha nenhuma interferência direta de outra cidade, estado. É como se Pimenteiras decidisse que vai ter pena de morte e Valença é contra, e aí uma cidade não pode interferir na outra. Até porque geralmente quando isso acontece, os conflitos são resolvidos por meio de guerra, principalmente naquele período. Então cada cidade escolhia suas próprias divindades, cada cidade tinha seus próprios deuses para cultuar, e cada cidade escolhia sua própria atividade econômica. Cada cidade escolhia do que todo mundo vai viver. Nós vamos viver de quê? Vamos viver do comércio, vamos viver da agricultura, vamos criar animais. Então, nenhuma cidade não interferia nessa questão religiosa um do outro. Os principais reinos da Mesopotâmia. Os primeiros são os sumérios, depois os acádios, os babilônios e os amoritas. Babilônios e amoritas são os mesmos, praticamente.
E nós temos os assírios e, por último, os caldeus, que também são chamados de neobabilônios. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Os sumérios teve como seu principal líder, o rei, era chamado de Patesi. Não tinha um líder marcante que fizesse grandes feitos, né? As principais cidades dos sumérios eram Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu. Eram as cidades principais dos sumérios. Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu. Eu lembro que, explicando esse conteúdo para o sexto ano, até fazer uma músicazinha para o menino. Uru, Nippur, Lagash e Eridu. As principais características dos sumérios que eles nos deixaram. A questão da escrita. Eles desenvolveram a escrita chamada cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque é uma escrita baseada em cunha. Quem conhece enxada aí, o pessoal coloca uma cunha de madeira, que é um triângulozinho, para prender a madeira, né? E eles faziam blocozinhos de madeira, de argila, de barro, e faziam as letras com a cunha, furando esse blocozinho. Por isso que é chamada de escrita cuneiforme, porque era feita com cunha. Então, cada folha para escrever não era papel, era como se fosse um tijolo de barro em que eles escreviam. Depois eles colocavam fogo para poder essa massa ficar mais resistente. E uma outra coisa que eles faziam eram os zigurates, que eram os grandes templos que eles tinham. Depois dos sumérios vieram os acádios. Lembrando que cada povo, gente, vinha, invadia o território do outro, tomava de conta e dominava, tá bom? Depois dos sumérios vieram os acádios. O grande líder dos acádios que fez história foi Sargão I. As principais cidades continuam sendo as mesmas que os sumérios tinham, né? Eles só tomaram as cidades, que era Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu. As principais cidades dos acádios são as mesmas cidades dos sumérios. E uma coisa interessante em relação à escrita deles, houve uma unificação da escrita. Depois dos acádios vieram os amoritas. O principal rei dos amoritas foi Hammurabi. É uma coisa interessante sobre Hammurabi. A principal cidade dos amoritas foi Babilônia. Em relação de característica marcante dos amoritas, foi que o Hammurabi criou um código de leis, chamado Código de Hammurabi. É um código baseado na lei de Italião. Lei de Italião é olho por olho, dente por dente. Se eu furar teu olho, alguém vai ter que furar o meu para poder compensar. Quebrou meu dente, eu vou quebrar o teu. Então ele criou uma série de regras baseadas na lei de Italião, chamado de Código de Hammurabi. Aí depois os assírios vieram. O chefe dos assírios era Assurbanipal. Assurbanipal. O nome das principais cidades era Assur e Nínive. São duas principais cidades. E a principal característica dos assírios era a violência. Eles eram extremamente violentos com os povos que eles dominavam. Depois dos assírios vieram os caldeus. O principal líder dos caldeus era Nabucodonosor. O nome é esse daí mesmo, Nabucodonosor. E a principal cidade era Babilônia, assim como os amoritas. As características marcantes deles eram as conquistas territoriais. Eles invadiam os territórios dos outros povos para tomar esses territórios. E também tem a questão das grandes construções. Os jardins suspensos foram feitos nesse período, tá bom? Vamos pegar um pouquinho sobre os sumérios. Lembrando que as principais cidades-estado dos sumérios são 5. Eridu, Ur, Uruk, Lagash e Nippur, certo? A escrita deles, lembrando mais uma vez, era chamada de cuneiforme, porque eles escreviam usando uma cunha, certo? Aí depois dos sumérios vieram os acádios. Lembrando que o principal chefe dos acádios era Sargão I, de instituir o reino de Sargão. Desculpa. Certo? Os acádios é interessante porque eles eram considerados semitas. Pensem aí, quem eram os semitas? São os povos considerados descendentes de Sem, da tribo de Sem. Aí lá da questão da história bíblica. Né? Os semitas da cidade de Acádio, porque o nome é Acádios, da cidade de Acádio, eles iniciaram um processo de conquista da região.
E aí, no caso, eles foram invadindo os territórios dos outros povos. Sargão I unificou os povos da Mesopotâmia, ele invadiu todos os outros e obrigou o pessoal a se unificar. E o Império Acádio foi o primeiro grande império da Mesopotâmia, o primeiro império organizado que teve da Mesopotâmia, certo? Depois temos os babilônicos, chamados de Amoritas. Eles desenvolveram, em relação à questão do desenvolvimento da agricultura, eles construíram grandes reservatórios de água, porque quando tinha as cheias dos rios, muita água ia embora, e para não perder essa água, eles começaram a fazer grandes reservatórios para guardar essa água e plantar nos meses de seca. E fizeram grandes canais para irrigação, umas valetas para poder fazer irrigação. E Hammurabi, o seu grande chefe, criou o Código de Hammurabi com 282 artigos. Depois vieram os assírios, a sociedade bastante guerreira, militarizada, então para eles a questão é guerra, gostam de guerrear. Se você ter uma ideia, eles destruíram 10 das 12 tribos de Israel. Para quem é católico, conhece aí no Antigo Testamento em relação das 12 tribos de Israel, do povo hebreu. Os assírios destroem 10 das 12 tribos de Israel no ano de 722 a.C. Seus principais chefes tem o Assurbanipal e Senaqueribe. Os nomes são estranhos assim mesmo, gente. Assurbanipal, Senaqueribe é o nome dos chefes deles. Nome bonito, viu? Só que não, né? A cena de batalha, no livro de vocês provavelmente tem uma cena de uma batalha feita em uma espécie de tapete que eles fizeram. Os caldeus eram considerados neobabilônicos ou novo babilônico. O cativeiro hebreu na Babilônia, desculpe, eu estou cansado. Eles invadiram o território hebreu na Babilônia e fizeram eles como escravos em 587 a.C. Seu grande chefe, Nabucodonosor, desenvolveu o comércio e dominou a região da Pérsia. Nabucodonosor foi, das principais feitos deles, tem a Torre de Babel, os jardins suspensos da Babilônia, a questão da religião na Mesopotâmia. Os deuses estavam sempre relacionados à natureza, à guerra ou à fertilidade. Sempre tinha essa ligação direta. Os principais deuses que eles tinham, Marduk e Ishtar, Shamash, Astarte, e cultuavam uma cabeça de touro dourada, uma cabeça de boi dourada, era decorada, decorava parte do interior de uma lira na cidade de Ur, entre 2600 e 2400 a.C. Era um ouro sobre uma madeira. Certo? Em relação à cultura dos povos mesopotâmicos, aqui no caso eu estou falando da grande maioria deles, era politeísta, a grande maioria deles tinham vários deuses. Em relação a desenvolveram a matemática, tinha a questão da astrologia, né? Dos astros. Eles desenvolveram a questão dos signos, os 12 signos do horóscopo. É interessante a gente analisar, porque os signos do horóscopo, para quem é católico, cristão, não liga muito bem as coisas. Tipo, eu sou cristão e aí eu gosto de ver meu signo. Lembrem que são coisas diferentes, tá bom? O cristianismo não, vamos dizer assim, não adota muito essa questão da astrologia. Desenvolveram a questão da matemática, a semana dividida em 7 dias, baseado nas fases da lua, a questão da posição do número, dividir o dia em horas, minutos e segundos, dividir um círculo em 360 graus, questão que a gente estuda em matemática, o círculo é dividido em 360 graus, trabalharam a questão da multiplicação, construíram templos, palácios e os famosos zigurates, que eram construções enormes, certo? Pronto, compadre. O Código de Hammurabi, como eu já havia falado, é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Eles escreveram esse código
gravado numa pedra, uma pedra de diorito, e eles escreviam, tem 46 colunas e eles escreviam em escrita cuneiforme. Então foi todo escrito esse código nessa pedra, certo? A lei de Italião, olho por olho, dente por dente, como eu já havia falado. Você cometeu determinado crime, vão tentar fazer parecido com você, para poder você pagar aquilo que você cometeu. Aquele crime que você cometeu, tá bom? Gente, essas são as principais informações sobre a Mesopotâmia. Eu quero que vocês leiam com calma sobre todos os povos da região da Mesopotâmia. E depois eu faço um vídeo falando sobre a África Antiga, Egito e Núbia, certo? Eu vou passar atividades dos 2 capítulos, capítulo 3 e capítulo 4.